O estudo de hoje é acerca da parábola do samaritano. Mas deixa eu antes me apresentar. Meu nome é Daniel de Almeida, sou ministro do Evangelho. Você que está olhando esse vídeo, compartilhe, curte o canal, deixe o seu like para que mais pessoas possam ver este conteúdo. Assim, o YouTube faz uma leitura e vê que o conteúdo ele é agradável e ele edifica pessoas. Pois bem, em Lucas capítulo 10 e versículo 25, nós podemos ver que um intérprete da lei, um perito da lei, alguém que ensinava nas sinagogas, alguém que era respeitado em meio à sociedade da época, ele pertencia ao partido dos fariseus. Ele se aproximou de Jesus. Ele se aproximou da pessoa certa. E ele fez uma pergunta para Jesus: o que farei para ter a vida eterna? Qual a atitude que eu tenho que ter? Qual o comportamento que eu tenho que tomar para ter a vida eterna? E Jesus diz para ele: conheces a lei? Jesus entra naquilo que aquele homem mais entendia, para mostrar para ele que ele não sabia nada. Jesus diz: conheces a lei? Como lês? E aquele homem respondeu prontamente: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: faze isto e viverás. Jesus estava dizendo: tu conhece a teoria, mas não conhece a prática. Porque o Evangelho, ele é prática. Jesus estava dizendo: você ensina tão bem nas sinagogas, nos sábados pela manhã, porém vive tão errado. Naquele momento, aquele homem, ele não aceitou o que Jesus disse. Então ele quis se justificar a si mesmo. E aquele que não quer se arrepender, ele sempre tem uma boa desculpa. Ele sempre tem uma justificativa, um empecilho. E ele, querendo justificar-se a si mesmo, ele fez uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E foi o que Jesus queria ouvir. Naquele momento, Jesus propôs uma parábola para ensinar verdades concernentes àquele momento e à vida espiritual que o discípulo tem que ter. Jesus diz: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém ficava aproximadamente 800 metros acima do nível do Mar Morto. E Jericó ficava aproximadamente 400 metros abaixo do nível do Mar Morto. Ou seja, era um declive, era uma descida. Este homem saiu de Jerusalém, o centro de adoração, o lugar onde ficava o templo, o lugar onde ficava ali o centro de adoração, as festas aconteciam ali em Jerusalém. Ele sai de Jerusalém para Jericó. E quando ele vai descendo, ele cai na mão dos salteadores. Aqui mostra a vulnerabilidade deste homem. Ele caiu na mão dos salteadores. Ele foi uma presa fácil. E quem eram os salteadores? Era um grupo de homens que cometiam crime de sedição contra o Império Romano. Eles eram mortos em morte de cruz, os salteadores. Aquele ladrão da cruz, os dois que estavam ao lado de Jesus, um recebeu a salvação e o outro não. Aqueles dois, além de ladrões, eles eram assassinos. Eles roubavam e matavam as pessoas. Portanto, esse homem caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram. E o verbo despojar no grego é rouparia. Significa tirar as roupas, tirar os pertences. Eles deixaram aquele homem nu à beira do caminho. E não contente, eles espancaram e deixaram ele quase morto. E uma pessoa que está quase morto, ele não tem poder de reação. Ele não consegue pedir ajuda. Ou seja, ele depende da misericórdia de outra pessoa.
Mas a Bíblia diz que por aquele mesmo lugar descia quem? O sacerdote. O sacerdote, ele viu e passou a largo. Semelhantemente, o levita, ele também viu e passou a largo. Mas um samaritano, que vinha de viagem, ou seja, não existe dia certo para evangelizar. Ele vinha de viagem, ele viu, e quando ele viu, ele moveu-se de íntima compaixão e se aproximou dele. Sabe o que faz um ser humano se aproximar de outro que está quase morto? É a compaixão. Compaixão, ela é diferente da empatia. A empatia é você se colocar no lugar do outro. E existem pessoas que se colocam no lugar do outro e sofrem até mais que a pessoa. Mas a compaixão, ela é mais. A compaixão faz você se mover, faz você se preocupar, faz você abraçar a pessoa. E ele viu de perto, porque uma coisa é ver de longe e outra coisa é ver de perto. Ele viu, e quando ele viu, ele puxou do seu alforje uma faixa e ele enfaixou os ferimentos daquele homem, porque a primeira coisa que Deus faz é salvar. Romanos capítulo 10, versículo 9, nos diz assim: aquele que crê com a boca e aceita Cristo de coração, este é salvo. Depois ele deita o azeite, também deita vinho, e depois ele coloca sobre a sua cavalgadura, sobre o seu animal. E ele sobe junto com aquele homem. E chegando numa estalagem, um hotel da época, ele passou a noite com aquele homem, cuidou dele, diz o texto. Ele trocou as faixas, colocou o remédio e cuidou daquele homem. E no outro dia, ele se dirigiu até o hospedeiro e disse: cuida dele. Caso gastares algo a mais, eu o restituirei quando voltar, eu te pagarei. Aquele homem investiu dinheiro naquela vida. E naquele momento que Jesus termina esta parábola, ele se volta de uma forma diferente para aquele intérprete da lei. E ele faz uma pergunta: qual dos três te parece o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? O sacerdote, o levita ou o samaritano? E o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia. Ele disse: foi o samaritano, mas poderia ter sido o sacerdote, poderia ter sido também um levita, mas foi o que usou de misericórdia. E a palavra misericórdia no grego vem de miseri, que é miséria, e córdia vem de cardia, que é coração. Significa sentir a miséria do outro no teu coração. E Jesus diz para ele: vai e faze da mesma maneira. Vai e seja misericordioso com as pessoas. Por isso que Jesus disse no Sermão do Monte, no capítulo 5 e no versículo 7, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir a pregação do Evangelho de Deus.